exaltamos pela tua palavra. Convidamos ao Senhor Espírito Santo que traga clareza e entendimento ao teu povo. Repreenda toda a ação do diabo contra aquilo, meu Pai, que o Senhor quer dizer na tua igreja. Que nesta noite eu seja apenas um canal usado por ti para fazer aquilo conforme o teu querer e a tua vontade. Porque tudo é para Ele e todas as coisas provêm dele. Somente o Senhor é digno de honra, de glória, de poder e de adoração. A palavra do Senhor nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, saiu para habitar a terra de Moabe, com a sua mulher e com seus 2 filhos. O homem se chamava Elimelec, a sua mulher Noemi, e os seus filhos chamavam Malom e Quilion, de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou com ela os 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. Orfa e Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome daquele que vive e vive. Glória a Deus! Eu não quero pregar sozinha nesta noite. Qual foi o nome do livro que acabamos de ler? Isso, fica ligado. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. E o nome de Ruth aparece 12 vezes em cada capítulo. O livro de Ruth é pequeno, mas mostra o comprometimento que Ruth tem com a sua própria história. Enquanto nós vivemos envolvidos com a história dos outros e não pensamos em resolver a nossa própria história, o livro de Ruth vai nos mostrar que quando nós estamos preocupados com a vida do outro, a gente deixa de viver coisas grandes e poderosas na nossa própria vida. Se fizer um questionário aqui e perguntar para algumas pessoas algumas coisas, a grande maioria das pessoas vão dizer assim: eu não fiz por causa do outro. Eu não sei o que o outro vai pensar por respeito. Mas por que você não casou para a falsidade? Mas o que é que o outro vai pensar? Mas por que você não foi lá e conquistou que não estava tão perto? Mas o que o outro ia pensar? Enquanto a gente fica preocupado com o que o outro pensa, a gente deixa de marcar a nossa história. A gente deixa de registrar o nosso nome. E o nome é muito importante. O nome é algo individual. Mesmo tendo várias Marias, nenhuma Maria é igual a outra. Você é único. E o seu nome tem que ser marcado nesta geração. O teu nome tem que trazer diferença. A sua história tem que ser marcada pelo teu nome, através do nome dele. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Pessoas poderiam estar marcando o bairro, o ministério, mas eles vão perdendo
você vai fazer para Ele, sem importar com o que o outro diz, com o que o outro pensa. Sim, é isso que o Espírito Santo de Deus está te convidando a fazer hoje. Faça diferença para Ele. Aonde você estiver, com quem você estiver, pare de perder tempo. Enquanto perdemos tempo com a história do outro, deixamos de viver a nossa própria história. Pastor, eu ainda não entendi o que você está querendo dizer. Tem gente aqui que acorda de manhã com o celular na mão. Ele sabe um pouquinho da vida de todo mundo. Alguém viajou, alguém chegou, alguém saiu, alguém comprou alguma coisa, alguém deixou de comprar, alguém fez isso, alguém fez aquilo. E você, o que está fazendo? Só observando? Deus está te chamando para viver hoje. Deus está te convidando para viver hoje. Larga o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e venha se destacar você. Venha você ser o melhor em tudo que você faz. Deus quer que eu te lembre que você tem uma história. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo? Tem gente que está esquecendo da própria história. O tempo está passando, os dias estão indo, estão vindo. Tem gente que está esquecendo das coisas que marcaram a sua própria vida. Esqueceu de onde saiu. Esqueceu o que teve que enfrentar para estar sentado aqui hoje. Porque o céu está dizendo que te contempla quando você ainda estava perdido lá no mundo e quando ninguém dava a mínima para você. O céu está dizendo que Ele te completa e Ele é o teu nome quando ninguém diz que você é ninguém. Quando ninguém diz que você vai chegar em lugar nenhum. O céu está dizendo: ei, eu já anotei o seu nome e você é mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Deus te chama para fazer história. Glória a Pode Deus. ter dado errado até aqui. Pode ter quebrado a cara até aqui. Pode ter dito que ia ser diferente, caiu, levantou. Pode ter dado errado, mas Deus está dizendo que Ele é contigo. Deus está na sua história. Nos momentos mais difíceis, aonde mais parece que você está sozinho, Ele está lá. Lembra do abandono? Ele estava lá. Lembra da traição? Ele estava lá. Lembra da mentira? Ele estava lá. Lembra da calúnia? Ele estava lá. Lembra quando os teus, próximo a você, dizia que você não ia chegar em lugar nenhum? Ele estava lá e falava assim: você vai ter que ver o que eu tenho poder de fazer na vida dele. A tua história é testemunho. 12 vezes o nome de Ruth aparece. Existem momentos que, mesmo Deus estando na tua história, Ele simplesmente não quer aparecer. Quem já viveu o silêncio de Deus? Vai ser sempre num momento difícil. Vai ser sempre num diagnóstico do médico na mão. Vai ser sempre num momento de desemprego. Vai ser sempre num momento pior da sua vida. É que você vai orar, que você vai clamar, que você vai buscar e parece que o céu está em silêncio. Há momentos que Deus não quer se destacar, mas Ele quer que você vai. Deus está dizendo para pessoas nesta noite: apareça, vai, viaja. Tem quanto tempo que você não faz uma viagem? Leia, cante, abrace.
Quem consegue imaginar a dor de Ruth? Noemi sai da terra com Elimeleque e ela deixa a casa para trás. Quando a gente fica 5 minutos na casa dos outros, a saudade da casa bate na hora. Mas está num hotel luxuoso, num lugar bacana, 15 dias depois você já está em desespero. Eu quero a minha casa. Eu quero a minha família, do meu jeito, da minha forma, porque na minha casa as coisas funcionam como eu quero. Aí Ruth deixa a casa e ela vai com medo, sofrendo, angustiada. Chega num lugar de dor, num lugar do luto, e fica quase 10 anos. Aí você vai pensar como eu, quase 10 anos é muito tempo. Mas tem gente aqui que vive há mais de 10 anos com a dor de trás. Porque no dia que meu marido, o meu namorado me traiu, eu sofri bem carregada desse sofrimento. Eu sofri tanto, doeu tanto, foi tão difícil, é tão mimizinho. Eu não estou minimizando a dor de alguém, mas deixa a sua dor para trás, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Porque Ele já conquistou na cruz do Calvário autonomia para você ter autoridade contra as coisas que te puxam para trás. É porque na época em que eu fui despedido, eu ganhava tão bem. Eu tinha tanto dinheiro que eu nem contava dinheiro na carteira. Ah, mas hoje eu estou passando tanta luta financeira, me arrastando a dor. Como é que vai viver no sobrenatural de Deus se vive lá no passado, chorando as mazelas de 20, 30 anos? É porque eu morava numa casa mais ou menos, era confortável, aí eu perdi meu recomeço. Aonde está o recomeço? Aonde está o posicionamento? Eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura até que Ele venha chorando, lamentando. Está difícil, mas eu o adoro. Está doendo, mas eu o adoro. Eu perdi coisas, mas eu o adoro. Foi difícil, está sendo difícil, mas eu o adoro. É porque tem gente que só tem capacidade de adorar quando vai tudo muito bem. Se tiver dinheiro na conta, eu adoro. Se não tiver faltando nada, eu adoro. Se eu não tiver doente, eu adoro. Se eu não tiver com problemas, eu adoro. Mas é com dor, é na alegria e na tristeza que eu adoro. Chega de carregar a dor do abandono. Chega de carregar a dor da traição, do sofrimento. Para de ficar estagnado no lugar de dor. O lugar da dor é passagem, não é moradia. Porque existem pessoas que mesmo aceitando Jesus, mesmo sabendo que Ele tem o poder sobre todas as coisas, preferem viver lamentando. Será que você entendeu? Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Quem é o eu? É o eu sou, o Todo-Poderoso, o dono do céu, o dono da terra. Qual é o nome da campanha, pastor? Porque operando e agindo Deus, ninguém impedirá. Você tem Deus poderoso do seu lado. Você vai viver lamentando. Você vai viver choroso com dor.
2, 3, e voltei para casa com pão quentinho. Nunca abandone a casa do pão. Olhe para o relógio. Não desista de ser crente no primeiro obstáculo. Olhe para o relógio. Não abandone o seu casamento por causa de um probleminha. Olhe para o relógio. Não abandone o seu ministério porque alguém te falou uma coisa que você não queria ouvir e você ficou magoado, tristezinho. Olhe para o relógio. Não abandone o seu filho, a sua filha, porque criar dá trabalho, exige paciência. Olhe para o relógio. Não desista das suas dúvidas. Quando eu digo olhe para o relógio, eu estou dizendo para você: vai passar, vai passar, vai passar. É só testemunho, vai passar. O Senhor é contigo. Ele não te deixa só, Ele não te abandona. Ali não é morada, é passagem. Vai passar. Você não pode desistir do seu casamento por coisas mínimas. Olhe para o relógio. Olha para ele. Malom, Mimeleque, todo mundo para uma terra, porque estava faltando pão. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: espere, espere, vai passar. A família foi embora, o tempo passou, quase 10 anos. O esposo morre, Malom morre, Gideon morre, deixa órfão, deixa Ruth. Enquanto pessoas não entendem o propósito de Deus para a sua vida, pessoas estão perdendo a vida. Só a vida espiritual? Não. A vida física. Tem gente morrendo no físico por não entender os propósitos de Deus. Tem gente que acha que está tendo problema. Depois eu ligo, depois eu abraço, depois eu apresento Jesus, depois eu visito. E nesse meio tempo tem pessoas morrendo sem entender o propósito de Deus, por causa de mim e por causa de você. É hoje, liga hoje, Jesus te ama hoje, é agora. Apresente Jesus com sinceridade para as pessoas. Noemi diz para elas assim: ó, voltem para a família de vocês. Eu já estou velha, eu já estou cansada. Vai de encontro ao teu povo. Aí sabe o que acontece no versículo 14? Então de novo choram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sogra. Sabe o que eu estou dizendo aqui através do entendimento que o Espírito Santo me trouxe? Pessoas que diziam que ia estar do seu lado vão te abandonar. Com choro, demonstrando sentimento, com um beijo, mas vão te deixar no meio do caminho. E não tem problema, porque tem gente que é o próprio Deus tirando. E pergunta por quê? Porque não tem calibre para viver a promessa que o céu te fez. Tem gente que não tem o direito de viver com você o grande e o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque depois de chorar em voz alta, fazendo barulho, houve abandono, mas Ruth se apegou a ela. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite que Ele vai colocar pessoas leais
quem desiste no meio do caminho. Deus não trabalha com covarde, com medroso. Deus trabalha com corajoso, com ousado. Ainda que eu não veja a possibilidade, eu tenho um Deus que faz e Ele está comigo. Ainda que pareça impossível, Deus trabalha com pessoas que ficam. Deus vai honrar quem passou dificuldade do teu lado. Deus vai honrar quem já passou fome com você. Deus vai honrar pessoas que te ligaram quando ninguém ligou. Pessoas que compraram a sua causa e oraram por você. Vão viver com você o sobrenatural de Deus. Multiplicou. Ela tinha tudo para abandonar. Ela tinha tudo para desistir. Mas Ruth viu em Deus, através da história de Noemi, o testemunho de vida de uma mulher que não desiste. Ela viveu o luto, a perda, o abandono, e em tudo ela testemunhava o céu. Em tudo ela glorificava o Senhor. Como que as pessoas têm de vista? Que tipo de crente é você? No versículo 15, Noemi está cansada, porém Ruth opta por ficar. E ela diz assim: não insiste para que eu te deixe, e me obriga a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei. E onde quer que pousares, eu ali pousarei. O teu povo também é o meu povo. Até aí é só lealdade. O mundo espiritual não se manifesta e não se abala. Mas quando ela encontra um diz, porque o seu Deus também é o meu Deus. Há um movimento no mundo espiritual. Só quem tem posiciona pelo testemunho. Ela fica por ficar. Jeová também é o meu Deus. Os seus vizinhos têm que entender que tipo de Deus que você serve. Os seus filhos têm que ver Deus em você, não só aqui dentro da igreja. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Algumas horinhas passam rápido. Aqui dá para glorificar. Aqui dá para fechar os olhos. Aqui dá para cantar. O difícil é quando ele olha para você dentro de casa, xingando com palavrão. O difícil é quando ele te vê mentindo. O difícil é quando tocam na sua porta e você diz que não vai. Avisa lá que eu não estou. Que Deus é esse? Que tipo de crente é esse? Enquanto teu filho estiver adorando é fácil, mas quando ele estiver mentindo, eu não estou falando respostas aqui aleatórias. É o céu que está revelando. Tem crente aqui dentro que fala palavrão e o céu está vendo. O Espírito Santo está triste com pessoas que só são crentes dessa porta para dentro. Porque da porta para fora, se olhar no histórico que você não apaga, ele chora. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúme de você. Tem crente que está só com características de crente. Está com a roupa que parece, mas não é. Está com o jeito que é, mas não é.
Está apertando, está acabando glória, está ficando chato, mas o Evangelho é esse que te confronta, é esse que te alerta contra a parede, para que haja mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida, porque para falar com Ele tem que nascer de novo. Porque para falar com Ele tem que ser santo. Porque a palavra diz assim: sede santo, porque eu sou santo. E aquele que é santo, não passe não, santifique-se mais. Para que um dia nós possamos estar lá na glória, dizendo: santo, santo, santo. Santo és o Senhor dos exércitos. Ruth se posiciona e recomeça numa decisão. O seu Deus também é o meu Deus. Você sempre a Jeová, Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Ninguém consegue passar ele para trás. Se posiciona hoje, muda de vida hoje, porque ainda dá tempo. Porque vai chegar um dia em que vai ser lamentável ouvir: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Será que vale viver uma vida mais ou menos, frequentar o culto, estar aqui para ouvir: eu não te conheço? Mas espera aí, Senhor, no teu nome eu orei, eu profetizei, no nome dele dá. No nome dele dá, porque no nome dele há poder, no nome dele há unção, no nome dele há renascimento, há transformação, no nome dele há vida. Há poder no nome de Jesus para as cadeias quebrarem. Mas ele não é atrevido. A mentira só vai sair da sua vida se você permitir. O engano só vai embora se você se posicionar. O palavrão só vai ficar para lá se você nascer de novo. Já estou terminando. No versículo 22. Assim voltou Noemi à terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega e da cevada. Cega, tempo de colheita, tempo de colheita do trigo. Voltaram no tempo de provisão. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite que pode ter dado errado até aqui, pode ter dado frustrações até agora, mas de hoje em diante há possibilidade de mudança. De hoje em diante, a possibilidade de recomeço. O Senhor tem o poder de mudar a sua história e de te dar dignidade. O Senhor tem o poder de destacar o teu nome entre as nações. Mas não é para você simplesmente aparecer, mas é para que o nome dele
a vida é difícil, é complicada, é renúncia. Sabe o que é que o mundo diz? O mundo diz assim: vive de uma maneira na qual você seja feliz. Porque o que não te faz feliz, você não precisa viver. Só que o crente vive para fazer o Senhor feliz. E fazer o Senhor feliz envolve renúncia, envolve entrega, envolve mudança de vida, porque eu deixo de andar nos lugares que eu andava, porque eu deixo de assistir sites que eu assisti, porque eu